Bom dia, pessoal, a gente está continuando aqui o nosso curso de eletromagnetismo. Hoje a gente chega aqui na nossa sétima aula, e hoje a gente vai fazer alguns exemplos da lei de Gauss, certo? Parou de apresentar, eu acho, não foi? Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto, acho que agora vocês estão vendo, né? Beleza. Então a gente vai fazer alguns exemplos com a lei de Gauss. Só para a gente dar uma relembrada no que é a lei de Gauss, né? A lei de Gauss é uma relação entre duas quantidades. A lei de Gauss afirma que o fluxo de um determinado campo, mais especificamente o campo densidade de fluxo elétrico, ao longo de uma superfície S, é igual à quantidade de carga envolvida naquela superfície S. Ou seja, se eu tenho uma determinada região e dentro dessa região eu possuo cargas elétricas, a quantidade de cargas dentro dessa região irá equivaler ao fluxo elétrico do campo D, o campo que a gente chama de densidade de fluxo elétrico, justamente por essa razão, né? Então a gente fazendo a integral para encontrar esse fluxo, que integral é essa, né? Essa integral aqui é a integral de superfície ao longo dessa superfície S fechada. Essa integral vai equivaler à integral volumétrica da densidade de cargas. Então a gente pode escrever isso aqui também na forma integral, e ela vai ser a integral ao longo da curva fechada S de D ds. Esse cara daqui é o fluxo. O fluxo de D ao longo dessa superfície S, ele vai equivaler à integral volumétrica de ρV dV. Esta é a lei de Gauss. Quando a gente aplica aqui o teorema da divergência, a gente encontra a lei de Gauss na sua versão derivada, né, que é ρV é igual ao gradiente. ρV é igual ao divergente do campo D, do campo vetorial D. Ok? Beleza, então essa é a versão integral e essa aqui é a versão diferencial. Ok? Vamos dar uma olhada num exemplo aqui. A gente ainda não fez nenhum exemplo com cartesianas, né? Então vamos supor que existe no plano XY uma distribuição uniforme. Vamos fazer essa distribuição uniforme. Então x, y, z. E vamos dizer que no plano XY existe uma distribuição superficial de cargas ρV. Aliás, ρV não, né? Superficial, ela vai ser ρS. Certo? E vamos dizer que essa distribuição ela é uniforme e se estende infinitamente para todos os lados no plano z igual a zero. Então a gente pode dizer que ρS é igual, ρS é igual a uma quantidade constante quando z é igual a zero e zero caso contrário. Aqui ρS de z, por exemplo, né? A gente vai definir ela em função de z. Então aqui a gente vê que nós temos uma simetria ao longo, né, dos planos cartesianos. Se a gente pega um ponto qualquer de observação
Vamos escolher esse ponto de observação aqui, por exemplo, um ponto qualquer a uma determinada altura h. Para cada ponto de integração dq que esteja, por exemplo, à sua esquerda, isso vai provocar um certo campo, né, em alguma direção, existirá um ponto correspondente à sua direita com a mesma quantidade de carga dq. Por quê? Porque esta densidade é uniforme. Então, quando a gente fizer a soma vetorial dessas contribuições, ele vai gerar um campo resultante que está na direção de AZ. Então, a gente pode dizer que os nossos campos elétricos vão ser iguais a uma componente em Z AZ. Todo mundo concorda com isso? Beleza. Então, note que por essa correspondência ser em direção de Z, eu posso resolver esse problema tanto usando simetria nas coordenadas cartesianas, quanto usando simetria também nas coordenadas cilíndricas, tá? Porque esse campo também, obviamente, vai ser simétrico em relação ao cilindro. Se eu fizer aqui um cilindro, por exemplo, em torno desse cara, todas essas contribuições em torno do cilindro possuem uma equivalência. Então eu posso fazer essa simetria aqui com superfícies cilíndricas e também posso fazer essa superfície com simetria cartesiana. A gente vai fazer com simetria cartesiana. Então vamos aqui fazer novamente o plano. Quem são as superfícies que nós vamos escolher aqui para atacar esse problema? Sim, Robson, a gente só tem simetria cilíndrica porque o plano é infinito. Então vamos lá. Qual é a superfície que a gente pode escolher? Se a gente vai usar a simetria cartesiana, então a gente pode escolher fazer um cubo. Então eu vou escolher aqui essa superfície, que será um cubo em torno da minha distribuição de cargas. Certo? Eu não sei se ficou muito claro pelo desenho, mas metade do cubo está acima do plano e metade do cubo está abaixo do plano. Então aqui a gente tem a integral nas três dimensões, certo? Só que cada dimensão terá duas faces associadas, né? A gente tem a tampa superior, a tampa inferior e as quatro tampas laterais. Quem é que vai ser o meu campo? Meu campo tem simetria em Z, então meu campo vai ser igual a um EZ AZ. Isso implica que em todas as tampas laterais a minha integral será igual a zero. Por quê? Veja só. Quem é o meu ds, por exemplo, nessa tampa? Aqui eu tenho x, y, z. O meu ds nessa tampa lateral aqui, quem é que vai ser? Ele vai estar apontando na direção de AY. Então, meu ds naquela tampa vai ser alguma coisa na direção de AY, né? E quem são as variações aqui para a gente calcular essa área? Eu tenho aqui a minha variação em dx e a minha variação em dz. Então, meu ds aqui nesta tampa vai ser igual a dx, dy, ay. Desculpa. dx, dz, ay. Certo? Quando eu multiplico isso, quando eu faço o produto interno entre esse cara e esse cara, ou seja, meu ds e o meu campo elétrico,
esse produto interno vai ser igual a zero, né? Porque a z e a y são ortogonais. Então esse meu produto aqui é igual a zero. O que significa que o meu fluxo nas superfícies laterais é igual a zero. Todo mundo concorda com isso? Então, apesar de eu não ter uma superfície infinita, nesta superfície fechada, o fluxo nas laterais é igual a zero. Então, basta calcular a integral nas duas tampas, na tampa superior e na tampa inferior. Vamos lá. Vamos desenhar de novo aqui esse cubo. Beleza? E esse cubo está metade em cima do plano e metade abaixo do plano. Isso é importante porque para que eu tenha uma integral que tem carga dentro, né? Senão não fiz nada. Então aqui, ó, quem é que vai ser o meu ds? Meu ds para a superfície em z será igual a quem? Meu ds na superfície em z vai ter uma variação em x, uma variação em y, e a direção do meu vetor é a z. Certo? Então agora eu consigo ter um produto nessa integral que é não nulo. Agora veja só, o que acontece na face inferior? Por conta da nossa simetria, a gente sabe que na face inferior o campo vai ter o sentido contrário, né? Porque veja só, deixa eu dar uma olhada aqui no plano YZ, por exemplo. No plano YZ, onde é que está a minha distribuição de cargas, né? A minha distribuição de cargas vai estar ao longo desse plano, certo? Eu só estou desenhando nessa vista, que é para a gente poder ver essa simetria, como ela acontece em Z positivo e em Z negativo. Quando eu tenho um campo aqui, calculado num ponto para Z positivo, essa soma dessa contribuição aqui aponta na direção de Z, né? A minha resultante aponta na direção de Z. Mas se eu observo o ponto oposto em um Z negativo, essa contribuição irá apontar no sentido contrário. Todo mundo concorda? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que para Z positivo, para Z maior que zero, o meu campo é igual a um determinado EZ a Z. Mas para Z negativo, o meu campo é igual a EZ menos AZ, na direção contrária, né? Ou eu posso reescrever isso como menos EZ AZ. Ok? Então vamos fazer aquela integral lá, né? Quem é que a gente está integrando aqui? Deixa eu apagar isso aqui. A gente está fazendo a integral das duas faces. Como a gente está fazendo a integral das duas faces, vamos aqui admitir alguma distância aqui, algum comprimento, né, nessa caixa. Vamos dizer que esse comprimento em x é igual a A e vamos dizer que esse comprimento em y é igual a um certo valor B. Ok? Vamos dizer que essa caixa tem comprimento A e comprimento B em y e em x. Encontrei isto na... Agora até meu celular está querendo me atrapalhar. Vamos lá.
Então, beleza. Quem é que vão ser essas integrais, né? A minha integral do lado esquerdo é a minha integral do fluxo, certo? Então essa é aquela minha integral ao longo da superfície S fechada de d ds. E essa integral vai ser igual à integral volumétrica da densidade de carga vezes o meu vetor dv. Só que agora, nesse caso, a minha quantidade de carga dentro da região não é uma integral volumétrica, né? Ela é uma integral superficial. Então eu posso substituir esse cara daqui por integral na superfície S de ρS ds. Ok? Porque é esse cara aqui que vai me dar a quantidade de carga total. Essa minha integral, a primeira delas aqui, na região S fechada, a gente já discutiu que esta integral daqui é igual a zero nas quatro faces laterais. Então, esta integral, a gente vai dizer que ela é uma integral na tampa superior. Ela é uma integral na tampa superior de d ds na tampa superior, mais uma outra integral na tampa inferior de d ds. Como é que eu boto aqui? Vou botar superior e inferior. Beleza. Esse cara daqui vai ser igual à integral na superfície S de ρS ds. Então, quem são as integrais na tampa? Vamos primeiro dar uma olhada na tampa superior, certo? Então, quem é que vai ser a integral na tampa superior? A gente pode ver aqui na tampa superior, eu tenho uma integral que varia em x e em y, e um vetor AZ que vai ser multiplicado por um EZ AZ. Então, aqui nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho a minha integral. Quem é que vai ser o meu vetor D? Eu posso dizer que ele é um ε0 vezes o meu campo elétrico, que é EZ AZ, multiplicado pelo meu vetor ds. Quem é meu ds? dx dy az. Beleza. E esse cara daqui é igual à minha integral de ρS ao longo do meu ds, que é dx dy. Note que eu tenho aqui, ó, duas integrais de segundo grau. Ah, certo, não entendeu por que o ε0? Veja, a minha lei de Gauss, ela relaciona o vetor densidade de fluxo elétrico com a minha quantidade de carga dentro daquele espaço, certo? Só que eu quero calcular o meu campo elétrico e não a densidade de campo elétrico. Então eu preciso usar a relação D é igual a ε0 para poder relacionar a minha lei de Gauss com o campo elétrico. Ok? Então, beleza. Então, note que aqui, ó, meus termos não dependem de x e y em nenhuma das duas equações, né? Em nenhum dos dois lados da equação. No lado esquerdo já estão as duas integrais. Ah, sim, S aqui. Certo? Ah, Robson, calma, vamos lá. Do lado esquerdo faltou a outra, não foi? Você tem razão. Espera aí, vamos lá. Faltou a inferior, então vamos lá. Como é que eu vou encontrar aqui a minha inferior?
A minha integral inferior, pode notar que ela vai ser igual a essa daqui, né? Por que ela vai ser igual? Porque o meu campo está no sentido oposto, mas o meu ds também está no sentido oposto, né? Porque eu agora estou apontando para fora da região. Então esse fora da região na tampa inferior está apontando para baixo. Meu ds está apontando na direção oposta do meu ds na tampa superior. Então aqui vai ser a minha integral na tampa inferior de ε0. Aqui no caso vai ser menos EZ a Z, não é? Só que quando eu multiplicar o menos com menos do ds vai dar igual. Então EZ a Z dx dy a Z. Então elas vão ser iguais, né? Isso aqui vai ser igual à integral de ρs ds. Ok? Então essas duas integrais vão ser iguais, o que resulta em aqui vai dar 2 vezes, aí ε0 sai da equação, EZ sai da equação. E aqui fica a integral dupla de dx dy ao longo daquele retângulo de lados A e B. Isso aqui vai ser igual a minha integral na superfície, que é ρs vezes a integral dupla de dx dy. E aí nessa igualdade aqui a gente pode ver que a área do retângulo está expressa dos dois lados da equação. Então, olha só, eu consigo cancelar essa área. Essa integral aqui vai dar AB, né? Mas aí você pode cancelar ela dos dois lados e encontrar que a minha quantidade EZ vai ser igual a ρs sobre 2 ε0. A parte inferior não fica negativa, João, porque ao mesmo tempo que o campo é negativo, o meu ds também é negativo. Então veja só, na tampa superior, o meu E aponta na mesma direção do meu ds. Na parte negativa, o meu E aponta na mesma direção do ds. E os dois são negativos. Certo? Senão ia zerar, ia dar tudo zero, né? Aí dá um problema. Ok? Então quem é que vai ser o meu campo no final das contas? O meu campo vai ser igual a ρs sobre 2ε0 na direção AZ para Z maior do que zero, né? Para Z maior do que zero. Para Z menor do que zero, vai ser o menos. Então a gente pode colocar aqui na frente dessa equação um termo para a gente conseguir identificar qual é o sinal, né? A gente pode dizer que esse cara daqui é igual a Z sobre o módulo de Z. Tudo bem assim? Por quê? Quando o Z for positivo, essa razão aqui vai dar 1. Então meu campo vai apontar na direção correta. Quando Z for negativo, aí a gente tem a situação contrária. Para Z igual a zero, esse campo aqui fica indefinido. Mas para Z igual a zero, o campo elétrico é igual a zero, certo?
o campo elétrico é igual a zero para Z igual a zero. Por quê? Porque eu tenho um cancelamento total das cargas, certo? Imagine que eu tenho um ponto exatamente na origem. Eu tenho a mesma quantidade de carga para todas as direções que você observar. Então todos os campos se cancelam em Z igual a zero. Ok? Beleza, vamos ver um outro exemplo agora. Vamos ver um exemplo com simetria cilíndrica. Vamos dizer que eu tenho a minha densidade de cargas, uma densidade volumétrica, e que essa densidade volumétrica é igual a 1 sobre ρ mais A. Então o que isso quer dizer, né? Se eu colocasse aqui uma densidade, um gráfico da minha densidade volumétrica em função do meu raio do cilindro ρ, o que isso significa, né? No centro do meu cilindro, a minha densidade de cargas volumétrica é igual a 1 sobre A. E quando eu vou me afastando do cilindro, a minha densidade vai se tornando cada vez menor e tendendo a zero. Então agora nós temos uma função um pouquinho diferente, não uniforme, né? O que a gente quer é obter o campo em todas as direções. Então vamos obter o campo elétrico em qualquer ponto. Sempre que a minha densidade de cargas volumétrica, né, for uma função que depende somente de um raio cilíndrico, eu tenho simetria cilíndrica no meu problema, né? Isso aí é óbvio. Mas vamos dar uma olhada para a gente pensar um pouquinho sobre isso, certo? Então aqui deixa eu colocar meu eixo Z, meu eixo Y e meu eixo X. Ok. Então note que a minha concentração de cargas é maior próximo da origem do cilindro e menor quanto mais distante eu estou daquele cilindro. Então vamos desenhar aqui um cilindro para a gente pensar nessas contribuições, certo? Então eu estou desenhando aqui um cilindro. Vamos supor que esse cilindro aqui tem um raio B de bola. E vamos observar um ponto qualquer neste cilindro. Apesar de eu ter uma distribuição de cargas não uniforme, a simetria cilíndrica se mantém. Por quê? Para qualquer ponto interno, eu tenho um outro ponto que está sob o mesmo raio e, portanto, se está sob o mesmo raio, vai ter a mesma quantidade de carga dQ, certo? Então, o mesmo dQ desse ponto é o mesmo dQ deste outro ponto, porque eles dois estão no mesmo cilindro, certo? Na mesma casca cilíndrica, a mesma distância ρ do meu eixo. E os dois também estarão à mesma distância do meu ponto de observação. Então ambos irão produzir a mesma quantidade aqui de campo dd. A mesma quantidade infinitesimal da densidade de fluxo elétrico, que vai resultar num campo na direção do raio ρ, do raio cilíndrico. E pode notar que essa simetria vai se manter, não é? Aqui a gente não precisa nem avaliar Z, né? Porque a gente sabe que esta densidade não depende de Z. Então, para cada carga Z numa altura qualquer, eu vou ter uma outra carga numa altura que tem uma distância igual, né? E como esses dois planos são infinitos, o mesmo cancelamento vai acontecer. Então, independente de qualquer que seja a variável que você observe, tanto R quanto φ quanto Z, existirá sempre uma carga
na posição oposta, que possui a mesma distância e a mesma quantidade de carga. Apesar dessa quantidade de carga não ser uniforme em todos os pontos do espaço. Vocês concordam com isso? Isso é muito importante. Porque se isso não for válido, o nosso uso da lei de Gauss não funciona. Vocês concordam com isso? Beleza. Então como é que a gente vai resolver esse problema? Da mesma forma. Nós vamos criar uma superfície de Gauss e que, para facilitar o trabalho da gente, seja ao longo dessas superfícies... Não. A lei de Gauss funciona sem isso. Ela só não é mais fácil do que a lei de Coulomb. Certo? A lei de Gauss ela não depende da simetria, certo? Isso é muito importante entender. A lei de Gauss ela independe da simetria. Só que o que acontece? Quando a gente tem simetria, nós podemos escolher faces ds que estejam ortogonais a essa simetria. Por que eu estou dizendo aqui que não vai funcionar? Porque eu vou partir de um pressuposto de que o meu campo D possui uma componente D ρ, A ρ e mais nada. Então eu já estou pressupondo que o meu campo D, e por consequência o meu campo E, não possuem componentes nem em φ nem em Z. Certo? Isso eu estou tirando da minha cabeça por ter analisado a simetria do problema e não veio de nenhuma derivação matemática. Se eu não consigo estabelecer uma simetria, eu não posso fazer essa suposição. Então eu tenho que trabalhar com o campo D na sua forma completa. D ρ a ρ, D φ a φ, D z a z. A grande vantagem da lei de Gauss é o fato de eu conseguir eliminar essas outras componentes. E por eliminar essas outras componentes, aí eu consigo simplificar o meu problema. Certo? Mas aqui não é o caso. Tá? Aqui é o caso, né? É o caso que eu vou conseguir simplificar, certo? Senão, eu não poderia fazer isso. Então, vamos lá. Obviamente, a gente vai fazer superfícies cilíndricas. Então, de novo, eu vou fazer o meu cilindro. Vou supor que o meu cilindro tem um certo raio B e uma certa altura que aqui eu vou chamar de H. O importante aqui é o meu campo elétrico. Estou afirmando que o meu campo elétrico só possui componentes radiais. É ρ a ρ. Então, quem é que vão ser os meus ds nessas superfícies? Agora eu só tenho 3 superfícies no cilindro, né? Eu tenho a lateral do cilindro e tenho as 2 tampas. Quem vai ser o meu ds nas tampas? Vamos primeiro dar uma olhada nas minhas tampas superiores. Na verdade, a minha tampa superior e inferior vão ter o mesmo ds, né? Vão ter o mesmo ds. Só que na tampa inferior o ds vai ser negativo porque ele vai estar na direção menos AZ. X, Y, Z. Então quem é que vai ser na minha tampa superior? Meu ds. Meu ds vai estar na direção AZ, né? E quem são as áreas infinitesimais, né? Note que aqui as minhas áreas infinitesimais estão ao longo de uma superfície que é formada entre o meu raio ρ. Então deixa eu dar um zoom aqui, ó. O meu raio d ρ, mas ao longo da outra componente que é φ, a minha área infinitesimal é formada por ρ d φ, que é o comprimento deste arco, certo? Então, na minha tampa, o meu ds é igual a ρ d φ d ρ a z. Na verdade, na ordem contrária, né? A gente costuma colocar o ρ na frente, mas isso não vai fazer muita diferença aqui, não. Mas só para a gente ficar igualzinho ao livro texto,
a rigor ele seria rho de φ, né? Rho de φ AZ. Só que o que acontece, quando eu fizer o meu produto interno aqui entre esta quantidade, entre o meu ds, produto interno, meu campo elétrico, os dois vão se cancelar, né? Esse produto interno será igual a zero. Por quê? Porque eles são ortogonais. E é daqui que vem o grande trunfo da lei de Gauss, certo? Porque se eu não tivesse essa equação, o que iria acontecer? Eu ia ter que considerar que o meu campo tem potencialmente uma componente em φ e uma componente em z. Se fosse o caso, né? Então esse produto aqui não daria zero. Então isso surge uma equação a mais aí, né? Ia ter um termo a mais na equação. Mas como eu sei que por simetria esses dois termos são iguais a zero, então eu sei que esse produto interno será também igual a zero. Ou seja, as minhas duas integrais nas duas tampas não irão influenciar no meu resultado final. Agora eu só preciso fazer a minha integral na lateral do cilindro. Então quem é que vai ser a minha integral na lateral do cilindro? Eu preciso saber quem é o meu ds, né? Meu campo é o mesmo. E eu agora preciso entender quem é o meu ds. Quem é que vai ser o ds? Eu estou desenhando ds de preto. Meu ds vai estar na lateral do cilindro. E vai ser uma fatia da minha casca cilíndrica. Quem são essas dimensões? Ao longo de z, a minha dimensão é dz, não precisa, né, de fator de conversão, mas ao longo de φ, eu preciso de um fator de conversão, porque a medida desse comprimento aqui é o arco, né? Então é ρ de φ dz. Na direção AR, né? Então meu ds será igual a ρ de φ dz na direção a ρ, na direção do meu raio cilíndrico. E agora, quando eu faço o produto interno desta quantidade pelo campo elétrico, meu produto interno não é mais zero. Então vamos fazer essa equação aqui. Então quem é a minha primeira integral, né? A minha primeira integral é a integral ao longo das minhas superfícies, né? Então a integral da minha superfície de ρv ds. Desculpa, ρv não. Minha integral na superfície de d ds, agora sim. Isso aqui é igual à integral volumétrica de ρv dv. Beleza? Quem é que vai ser a minha integral do fluxo, certo? Eu tenho três faces, duas dessas faces são iguais a zero, eu vou integrar apenas na terceira face, então ele vai ser a integral de superfície na lateral do meu cilindro, então ε0. Quem é que é meu campo, né? Meu campo é um certo ρ a ρ. Produto interno, meu ds. Meu ds é ρ de φ dz a ρ. Eu só tenho uma face aqui, né? Então, beleza. Esse cara daqui é a minha integral, é igual, né, a minha integral no volume. Então, a minha integral no volume é tradicional, né? V de ρv, então ρv é 1 sobre ρ mais A, vezes a minha quantidade infinitesimal de volume. Então, quem é a minha quantidade infinitesimal de volume? É o produto dos três fatores de conversão vezes os as três quantidades infinitesimais. Então, no caso das coordenadas cilíndricas, os meus fatores de conversão para z e para ρ é igual a 1, mas para φ ele é igual a ρ. Então, o produto dos três vai ser igual a ρ. E então, dρ dφ
dz. Ok? Beleza. Esse meu produto interno aqui, entre os dois vetores a ρ e a ρ vai ser igual a 1. Então eu posso tirar dessa equação ε0 é ρ. Posso tirar também o raio ρ, certo? E como eu estou avaliando no meu cilindro, se você observar aqui, ó, eu estou avaliando no meu cilindro de raio B, então esse meu ρ irá valer B. Então quando eu resolver essa integral aqui, ó, o que eu tenho? ε0 sai da equação, ρ sai da equação, porque ele não depende nem de φ e nem de z. O meu raio ρ também sai da equação, mas ele sai da equação como B, porque ele é o valor do raio do cilindro que a gente está integrando. E no final, me sobra a integral na superfície S de dφ dz. E do outro lado, o que eu tenho? Eu posso separar essa integral aqui em 3 parcelas, não é? Porque as suas variáveis são independentes. Então eu posso separar essas integrais em integral de 0 até b, porque a primeira integral eu vou integrar ao longo do raio, né? Então de ρ sobre ρ mais a dρ. As outras duas integrais eu vou deixar juntas, certo? Por quê? Porque elas equivalem à minha integral que está do outro lado, e eu vou fazer isso para poder cortar. Então eu tenho dφ dz, eu vou deixar essas duas integrais aqui assim, dessa forma. Por quê? Porque eu posso agora cortar essas duas integrais aqui, ó. Eu posso cortar esse cara com esse cara. Certo? Essa integral vai dar 2π vezes h. Que a integral em φ vai dar 2π e a integral em z vai dar h, que é a altura do cilindro. Isso equivale à área daquela casca cilíndrica, né? Beleza. Então agora a gente só precisa resolver essa integral aqui. Meu ε0 é ρ b é igual a essa integral aqui, de 0 até b de ρ sobre ρ mais a de ρ. Vamos resolver essa integral aqui, né? Então como é que a gente pode atacar esse problema? Uma das formas de a gente resolver essa integral 0 a b, né, é a gente reescrever essa fração na seguinte forma. Eu posso dizer que o meu numerador, aquele é ρ sobre ρ mais a, eu posso dizer que o meu numerador é igual a ρ mais a menos a sobre ρ mais a. Tudo bem até aí? Eu só estou fazendo somar e subtrair um valor no meu numerador. Então agora eu posso dizer que essa integral aqui é igual a integral de 0 até b de 1 mais, na verdade 1 mais não, né? 1 menos a sobre ρ mais a de ρ. Então, quem são essas integrais aqui, né? A integral de 1 vai ser igual a ρ. E essa segunda integral, a gente pode reconhecê-la como a integral do logaritmo neperiano, né? Se eu tivesse a integral de 1 sobre x dx, esse cara daqui ia ser ln de x, né? Mas aí, como eu tenho a integral de 1 sobre x mais a, então isso vai ser ln de x mais a. Então esse cara daqui está multiplicado por uma constante a, então vai ser menos a
menos A ln de ρ mais A. Tudo isso avaliado de ρ igual a 0 até B. Então, quem é que vai ser a avaliação desta quantidade? No ponto final, eu tenho B menos A ln de B mais A. Esse é o ponto inicial. Desculpa, esse é o ponto final. E o ponto inicial em B vai ser igual a 0. Espera aí, vamos lá. Deixa eu repetir. Isso aqui que vocês estão vendo é o ponto final, né? Eu estou pegando essa expressão e avaliando em B. Então esse é o final menos inicial. O inicial vai ser essa mesma expressão avaliada em 0. Então ρ igual a 0. Então vai ficar menos A ln de A. Então essa expressão aqui vai dar B mais A ln de A sobre A mais B. Ok? Beleza, então isso agora a gente substitui na outra equação. Então, quem que a gente tem aqui? ε0 é ρ B igual a B mais A ln de A sobre A mais B. Então a minha componente no raio cilíndrico do campo elétrico vai ser igual a 1 sobre ε0, que multiplica essa quantidade aqui dividida por B, né? Então eu posso dizer que é 1 mais A sobre B ln de A sobre A mais B. Ok? Todo mundo conseguiu acompanhar? Como é que eu generalizo essa resposta para qualquer raio ρ? Né? Basta a gente substituir B por ρ, certo? Por quê? Eu fiz esse cara daqui para um cilindro qualquer de raio B e encontrei o campo elétrico neste raio B. Para encontrar o campo elétrico em qualquer raio, qualquer valor de B, basta substituir B pela própria variável ρ, pelo próprio raio. Então, para encontrar em qualquer raio, é só substituir esse cara daqui. Eu fiquei meio sem espaço, mas seria... Deixa eu dar para fazer uma nova página aqui. Vamos lá. Meu campo elétrico vai ser igual... A minha componente é ρ. Então, quem é minha componente é ρ? 1 sobre ε0, que multiplica 1 mais A sobre ρ ln de A sobre ρ mais A. Tudo isso na direção a ρ. Beleza? Então tá aí o meu cálculo do campo, certo? O meu outro exemplo era um exemplo de esféricas. Eu estou aqui pensando se eu faço o exemplo de esféricas de lei de Gauss ou se eu já passo para potencial. Mas eu estou inclinado em já passar para potencial, porque a gente avança um pouquinho no assunto. Certo? Então a gente vai fazer isso. Certo, William. Pode... É um problema específico?
tem relação com a aula, porque se for uma coisa específica, eu posso responder depois, tá? Pra gente conseguir avançar no assunto, agora que está todo mundo aqui. E aí você me manda essa dúvida e eu respondo, certo? É uma questão específica, é um problema do livro, é isso? Pode falar, William. Certo? Pode falar. A pergunta é só essa, uma esfera que tem duas densidades? Como é que a gente faz para uma esfera que tem duas densidades? Tá. Para um problema que tem um objeto de raio esférico R é igual a A mais B, onde para R igual a A densidade é constante, para R maior que A, há uma função que determina a variação da densidade, certo? Mas essa função ela depende somente de R? Ok, então vamos dar uma olhada aqui nesse problema aí que o William está comentando. Então vamos imaginar que a gente tem uma esfera, certo? E essa esfera vai ser dividida em duas regiões, certo? Uma esfera interna de raio A e vai ter uma casca esférica ali entre A e B. Dentro dessa primeira esfera eu tenho uma densidade constante. Então vamos dizer que eu tenho um ρV qualquer aqui. E nessa minha segunda esfera eu tenho uma função, um ρV' que depende do raio R. Certo? O que a gente tem que observar aqui é o seguinte: a simetria ao longo de R se mantém. É simples observar isso para essa esfera interna, né? Na esfera interna a simetria é bem evidente. Por quê? Porque para cada ponto de carga, o importante é olhar isso. Vamos escolher esse eixo aqui e vamos observar um ponto interno, um ponto externo, um ponto fora Vamos observar um ponto nessa primeira região, para R menor que A. Vamos observar um ponto entre as duas regiões. Vamos observar um ponto externo. Certo? Aliás, vamos resolver esse problema. Vamos lá. Vamos dizer que esse ρR aqui é igual... Vamos dizer que esse ρR aqui... Vamos pensar. Vamos inventar um problema aqui agora. Então vamos lá. Vamos dizer que ρV é igual a uma certa constante A. Não vou dizer A não. Uma certa constante ρA quando o meu raio é menor do que A. E vamos dizer que essa quantidade vale um certo ρB, mas tem que ser uma função de R, né? Então vamos dizer que ele é ρB. Diz aí qualquer coisa. Ok, ρB sobre R ao quadrado para R entre A e B. Beleza, então ρB sobre R ao quadrado entre esses dois intervalos. E é igual a 0 para R maior que B. Aí vamos fazer o seguinte, para não ficar indefinido, vamos colocar um igual nessa equação do meio, mas ele não vai fazer diferença, né? Isso aqui não faz muita diferença não, porque esse igual e maior que, quando a gente põe esse igual, ele está definindo uma fronteira infinitesimal. Então, do ponto de vista da integral, isso não faz diferença. Então, vamos resolver esse problema, certo? Primeiro, vamos dar uma olhada na simetria, certo? Envolvida aqui nesse problema. Então, você pode observar que esse problema, como não depende nem de θ e nem de φ, a escolha desta reta azul aqui, para a gente fazer a análise da simetria, ela independe de qualquer direção de onde você olhar, certo? Eu poderia escolher essa reta, eu poderia escolher essa reta aqui, esta reta, qualquer reta
com qualquer valor de θ ou de φ, a análise para qualquer uma delas é igual. Oi? Ah, eu botei B e B, não foi? Não, nada a ver. Obrigado, João. Então aqui é A entre A e B, certo? Então vamos observar qualquer ponto aqui. Vocês já devem ter notado a essa altura que qualquer ponto que eu escolher vai existir um par de cargas dQ, um par de regiões infinitesimais dQ, que estão sempre à mesma distância deste ponto e também estão à mesma distância r da origem. Isso é importante por quê? Porque se eles estão à mesma distância r da origem, então isso significa que a sua densidade é igual. Então esse meu dQ é igual a esse dQ. E as minhas distâncias para este ponto também têm que ser iguais, né? Porque aí a gente garante que as contribuições deste dQ e deste dQ para o meu vetor D são iguais. O que significa que estas quantidades, quando forem somadas vetorialmente, contribuirão apenas na direção R. Todo mundo concorda com isso? Isso é muito importante. Justamente por aquela questão que a gente estava falando que Robson comentou anteriormente, né? A lei de Gauss ela não precisa de simetria, mas com simetria ela se torna muito mais fácil de resolver. Então todo mundo concorda que este é um problema com simetria esférica e que o meu campo elétrico só vai possuir componentes na direção R? Beleza. Então isso é importante porque se você erra isso, se você erra a simetria do problema, você vai fazer uma integral incompleta. E aí no que você faz a sua integral incompleta, lascou. Dali para frente dá tudo errado. Então vamos lá. Aqui a gente tem três regiões diferentes, certo? Nós temos a primeira região que tem uma densidade constante. Nós temos uma segunda região que tem uma densidade que decai com o quadrado do raio. E temos uma terceira região que não tem nenhuma densidade. Então aqui, para resolver esse problema, não tem como a gente resolver de uma forma contínua. A gente tem que resolver esse problema com três integrais. A gente vai ter que fazer uma integral no centro dessa esfera, contendo apenas a parte em que a gente tem aquela densidade de cargas constante, ρA. Depois a gente vai ter que fazer uma segunda integral na segunda parte, que vai conter integralmente a sua esfera constante e mais uma parte da esfera variável, e depois a terceira integral, que vai tomar toda a esfera. Então vamos primeiro fazer essa integral mais simples, certo? Lembre-se que o teorema, a lei de Gauss, ela afirma que o fluxo será igual à quantidade de carga envolvida, certo? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque quando eu considerar a minha integral, eu não vou considerar as cargas que estão para fora da minha integral. Então a minha primeira superfície de integração vai ser uma esfera com um raio menor que A. O que eu vou fazer com todas as informações que eu tenho sobre os espaços fora dessa esfera? Eu vou ignorá-los, certo? Então meu campo está nessa direção. E quem é o meu ds? Meu ds são regiões, são recortes dessa casca esférica. Então meu ds são recortes da casca esférica. Então eu estou variando essa casca esférica não no raio, né? O raio é constante na esfera que eu escolhi. O que eu estou fazendo é variando apenas em θ e em φ. Então meu ds vai ser uma variação nessa casca esférica em θ e em φ. Quais são os fatores de conversão θ e φ? O fator de conversão em θ é R.
E o fator de conversão em φ é ρ. Só que, para expressar ρ em coordenadas esféricas, eu expresso ele como r seno θ. Então, quando eu multiplico 1, aliás, 1 não, né? Quando eu multiplico r por r seno θ, eu tenho r ao quadrado seno θ dθ dφ na direção AR. Todo mundo entendeu como a gente encontra esse ds? Certo? Beleza. Então quem é que vai ser a minha lei de Gauss? Deixa eu abrir mais uma folha aqui. Note que aqui na esfera nós não temos mais do que uma superfície, né? A nossa integral é ao longo de apenas uma superfície, que é a casca esférica. Então não tem nem o que fazer. A minha integral, aliás, deixa eu dar um zoom aqui, porque aí eu economizo espaço. A minha integral, a primeira integral, vai ser a integral ao longo dessa superfície fechada de d ds. Quem é essa integral, né? Essa integral daqui eu posso dizer que ela é ε0, integral na superfície fechada. Do meu campo elétrico, então, ER AR, produto interno meu ds. Então, quem é o ds? R ao quadrado, seno θ dθ dφ. Beleza? E quem é que vai ser o meu outro lado da integral? É a integral volumétrica de ρv dv. Nesse caso particular, esse meu ρv ele é constante, certo? Então, veja, na primeira parte da equação, na primeira integral que a gente vai fazer, a gente só está considerando a carga que está envolvida pela superfície. Então, já que ela está envolvida pela superfície, é toda a carga que está dentro daquela superfície S. E dentro daquela superfície S, já que o raio de integração agora é menor do que A... Ah, tá, faltou o AR, tem razão. AR, pronto. Já que toda a carga é a carga que está envolvida dentro da minha superfície esférica, então a carga que está dentro dessa superfície é constante, certo? Então ele vai ter valor igual a ρA. Eu posso tirar esse ρA da equação. E sobra apenas a integral do meu volume, certo? Quem é a integral do meu volume? Ele vai ser o produto dos três fatores de conversão. Quem são os fatores de conversão esféricas? 1 para o raio, r seno θ para φ e r para θ. Então isso tudo aqui vai dar r ao quadrado seno θ dr dθ dφ. Essas duas integrais aqui estão se igualando, né? Exceto pelo dr. Então vamos lá, vamos desenvolver essas duas equações aqui. Então essa é a minha primeira equação, a minha primeira parcela aqui da equação, né? Eu posso tirar o ER? Não, eu não posso tirar o ER. Então o que eu tenho aqui? ε0, aí vamos separar. Ah não, eu posso tirar o R sim, eu posso tirar o R porque eu estou integrando somente em relação a dθ dφ. Então ER, R ao quadrado já sai da equação. ER vezes R ao quadrado, certo? Porque eu estou integrando em relação a θ e φ. E o que sobra é a integral de seno de θ dθ dφ. Já na minha outra parcela, o que eu tenho, né? Eu posso separar essas duas integrais, dizer que isso aqui é igual a ρA, integral de 0 até o raio R de R ao quadrado
dr vezes a integral de seno de θ dθ dφ. Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui? Ah, não, essa borracha era gigante. É porque quando eu dou o zoom, a borracha se mantém do mesmo tamanho em relação à folha toda, né? Aí quando eu dou zoom, a minha borracha automaticamente aumenta. Isso é um problema. Então isso aqui é r ao quadrado dr de 0 a r. 0 a r. Beleza. Então, vamos continuar essa integral, né? Quando eu igualar esses dois termos, eu posso cancelar essa integral aqui com essa integral aqui. Quem são essas duas integrais? Elas são a área. Elas correspondem à área da minha esfera, tá? A área da minha esfera sobre r ao quadrado, na verdade, né? Porque o r saiu da equação. Então eu acho que eu já posso igualar essas duas equações aqui numa só. Vamos lá. Então meu ε0 é r ao quadrado é igual a essa integral. Então essa integral de r ao quadrado vai dar r ao cubo sobre 3, avaliado de 0 a r, né? Então ela vai dar r ao quadrado r ao cubo sobre 3. Então esse cara daqui é ρa r ao cubo sobre 3. Então daqui a gente encontra aqui o campo. A porção radial do campo vai ser igual a ρa sobre 3ε0 vezes r. Esta é a parcela radial do campo para R menor do que A. Certo, aí guarda essa informação. Vamos fazer mais uma folha. Para essa próxima, onde é que a gente vai integrar? Nós não vamos mais fazer essa integração. Nós vamos fazer a integração fora. Gente, deixa eu pegar meu carregador aqui rapidinho. Pronto. Onde é que a gente vai fazer essa segunda integral, né? A segunda integral nós também vamos fazer ao longo de uma esfera, pela mesma razão, porque a simetria se mantém. Só que agora eu vou fazer essa integral nesta segunda região. Ok? Então veja só que agora, quando eu vou fazer a minha integral no volume, a minha integral no volume vai dar um valor diferente, certo? Por quê? Porque eu vou integrar totalmente de 0 a A uma quantidade constante e vou integrar de A até o meu valor R numa função aí variável. Mas o meu ds se mantém o mesmo. Por quê? Porque a minha superfície é da mesma forma. Certo? Então eu continuo tendo uma esfera, uma casca esférica na integração de superfície. Então o meu ds é exatamente igual. A única coisa que vai mudar é a minha parcela da integral volumétrica. Então eu não vou refazer a minha integral em ds, eu vou refazer somente a minha integral volumétrica. A minha integral em ds vai se manter a mesma, né? Essa primeira integral aqui. Certo? É só a minha segunda integral que vai mudar. Eu vou fazer ela numa outra página para ficar diferente. Certo?
Ok, então vamos lá. Opa, deixa eu fazer em preto. Então a minha integral no volume de ρ v dv, eu posso escrever esse cara daqui como a integral de ρ v de r, para explicitar que ela agora vai ser uma função do raio, ela não vai mais ser constante, vezes o meu dv, que é r ao quadrado seno θ dr dθ dφ. Novamente, eu tenho aqui uma separação, né? Eu tenho uma separação de variáveis. Então eu posso dizer que esse cara daqui é a integral de ρv dr, aliás, dr não, né? r ao quadrado dr. Eu tenho ali o r ao quadrado do dv, né? Então, ρv sobre r ao quadrado dr, vezes aquela mesma integral, né? A integral de seno de θ dθ dφ. Novamente eu vou ter a mesma situação em que o meu seno de θ dθ dφ se cancela entre as duas integrais, né? Então, ó, aqui eu tinha a minha integral no meu DDS, meu resultado era esse aqui, né? ε0 é r ao quadrado, integral de seno de θ dθ dφ. Essa integral na superfície vai dar igual. Mas já a minha integral no volume ela vai mudar significativamente. Então agora eu já vou fazer a igualdade entre essas duas equações, certo? Então, semelhantemente como a gente fez anteriormente, aqui a gente pode dizer que ε0 é r vezes r ao quadrado, essa foi a primeira parcela aqui, né? Vai ser igual àquela integral ali. É igual à integral. Aí quais são os limites? Eu vou integrar de 0 a r de ρv de r ao quadrado dr. Essa integral aqui eu preciso dividir em duas, porque essa minha função ρ de v vai ter valores diferentes. Então eu vou dividir ela no integral de 0 até a, de ρa r ao quadrado dr. E eu vou separar ela na segunda etapa, que é de a até r de... Aí agora a minha função é qual? Era ρb sobre r ao quadrado, né? Acho que era isso. Eu apaguei, foi. Aqui. ρb sobre r ao quadrado. Então aqui o que eu vou ter? Eu vou ter ρb sobre r ao quadrado dr. E, enfim, sem querer, Robson escolheu a melhor opção, a mais fácil de todas as possíveis opções para a gente fazer a integração aqui. Tem um mais aqui, né? Certo? Então eu estou dividindo essa equação em duas parcelas, integrando de 0 a a e integrando de a r. Então quem que é a minha primeira parcela aqui, né? Esse ρa sai para fora da equação, ρa. E aqui eu tenho a integral de r ao quadrado dr, que vai dar r ao cubo sobre 3. Só que, como eu aqui estou integrando de 0 a a, meus limites estão definidos, né? Então eu tenho a ao cubo sobre 3. Essa é a primeira integral. A segunda integral será... Aqui eu vou ter um cancelamento, né, de r ao quadrado com r ao quadrado. Então esse cara daqui vai ser simplesmente ρb r menos a. Ok até aí? Ok, então vamos lá. Quem é que vai ser o meu campo total aqui?
Campo total não, né? Vamos colocar só a componente no raio, que é o que está interessando para a gente agora. Então, ER vai ser igual a 1 sobre ε0 R ao quadrado, que multiplica ρA A ao cubo sobre 3 mais ρB R menos A. Essa é só a componente radial, certo? Notem que, apesar de nós não termos a fronteira da densidade de cargas sendo contínua, o campo é contínuo, certo? Porque se a gente avalia esse valor de campo aqui exatamente em R igual a A minha resposta é igual a este campo aqui avaliado em R igual a A. Certo? Se você botar aqui R igual a A, vai dar ρA A sobre 3ε0. E aqui, ó, se eu boto R igual a A, esse termo ρB R menos A vai cancelar, vai ser igual a zero. O meu R no denominador, aqui no início da equação, onde eu tenho 1 sobre ε0 R ao quadrado, isso aqui vai ficar 1 sobre ε0 A ao quadrado, né? Que eu estou avaliando em R igual a A. E aí vou cancelar o A ao quadrado com A ao cubo, vai dar ρA vezes A sobre 3ε0. Então veja que interessante, né? Acho que foi bem legal esse exemplo aí que vocês sugeriram. Apesar da gente ter uma distribuição de cargas que não é contínua, que ela tem descontinuidades na sua definição, a gente tem um campo elétrico contínuo. Por quê? Porque o campo elétrico, se a gente avalia ele pela lei de Gauss, ele tem que ser sempre igual à soma das quantidades de cargas internas. Então, se você imagina duas fronteiras entre duas superfícies da lei de Gauss, e eu estou fazendo a integral aqui e eu estou fazendo a integral aqui, a diferença entre esses dois campos ela tem que ser proporcional à diferença de carga de Q que foi integrada aqui nesse comprimento, né? Nesse comprimento infinitesimal de, enfim, aqui a gente pode dizer que ele é um dl. Então, nesse comprimento infinitesimal, quando ele aumenta, quando a superfície aumenta por um comprimento infinitesimal, a quantidade de carga também aumenta por uma quantidade infinitesimal, o que faz com que o campo seja contínuo. Não sei se eu tô me fazendo entender. Essa continuidade vai acontecer, sim. Se o meu problema é um problema assim, né, bem comportadinho de campos eletrostáticos, ou seja, eu tenho uma distribuição de densidade no espaço e aí vai dar certo, certo? Agora, se eu tenho... porque aqui no caso é volumétrica, né? Se eu tenho uma densidade superficial de cargas, aí isso pode não acontecer, tá? No caso em que eu tenho densidade volumétrica, sim, aí acontece. Vamos lá. Falta a terceira integral, né? Então vamos lá refazer o ponto onde a gente vai integrar. Então, beleza. A terceira integral nós vamos fazer fora dessa região. Vou fazer aqui fora da região. Perceba que novamente, como a minha superfície é igual, a minha superfície continua sendo uma esfera e o meu campo continua tendo simetria radial, a minha integral de superfície, a minha integral do fluxo, continua sendo a mesma. Então esta minha primeira integral aqui, integral de S d vezes ds, continua a mesma e vai dar exatamente o mesmo resultado. ε0 é r ao quadrado, integral de seno de θ d θ dφ. Certo? Beleza. O que vai mudar agora é novamente a minha integral no volume. Opa. Aqui. Beleza.
Então eu vou ter novamente uma variação da minha integral volumétrica. Então a minha integral, toda vez eu fico com vermelho, vamos lá. A minha integral volumétrica, de novo, de ρ v de r, vezes o meu dv, que é r ao quadrado, seno θ, dθ, de φ. Então agora essa integral vai ser dividida em 3 parcelas. Vai ser a integral de 0. Aliás, deixa eu primeiro cancelar aqui deixa eu primeiro dividir, né? Eu posso dividir essa equação aqui entre as integrações em r. Aliás, faltou aqui meu dr, não foi? Então r ao quadrado seno θ, dr, dθ, d φ. Eu posso dividir essa integral aqui nos termos que integram o raio e nos termos que integram θ e φ. Então eu vou dizer que esse cara daqui é igual a integral no raio de ρ v r vezes r ao quadrado dr multiplicado pela integral em seno de θ, dθ, d φ. Pela mesma razão, agora nós vamos ter um cancelamento de seno de θ, dθ, d φ. Não é que ele vale igual a zero, ele está cancelando com este termo aqui. Certo? Está novamente cancelando com o termo da outra integral que está na equação. Então, a integral do fluxo deu uma componente ali que é proporcional à área dessa casca esférica, né, que é o seno θ, dθ, d φ. E esta integral ela vai cancelar com a integral no volume. Certo? Então, beleza. Essas integrais aí estão canceladas, uma com a outra. Agora vamos avaliar essa integral ρ v de r vezes r ao quadrado de dr. Novamente, a gente vai ter que dividir essa integral em porções, porque essa integral tem valores diferentes. Então eu vou dizer que essa integral aqui, aliás, agora eu preciso dizer que ε0, ε0 é r ao quadrado é igual a essa quantidade aqui, que eu vou dividir em 3 parcelas. Então a primeira parcela eu vou dizer que é uma integral de 0 até a, quem é a função ρ v de r de 0 a a. Ela é ρa vezes r ao quadrado dr. Mais a segunda integral. A segunda integral a gente vai fazer de a até b. E esta segunda integral será da função ρb sobre r ao quadrado vezes r ao quadrado dr. E a terceira integral será a integral de b até o meu ponto de observação, e meu ponto de observação está a um raio r, de 0 r ao quadrado dr. Todo mundo entendeu como é que a gente fez essas 3 equações aqui? Beleza. Então, essa primeira integral a gente já resolveu, né? Essa primeira integral aqui, ela é ρa a ao cubo sobre 3, mais essa segunda integral, a gente também resolveu, né? Ela é ρb b menos a. E a terceira integral dá igual a zero, né? Porque ela é uma integral definida. Apesar de a gente não ter um ponto r fixo, a gente pode variar r de b até infinito, mas ela é uma integral definida, né? E ela vai dar zero. Beleza, então acabou o problema, né? Quem é que vai ser o meu campo? A minha componente radial no campo será igual a 1 sobre ε0 r ao quadrado, que multiplica ρa ao cubo sobre 3 mais ρb b menos a
Note que, veja que interessante, de novo, o campo permaneceu contínuo, né? Porque se a gente comparar esse resultado que a gente obteve aqui com o resultado anterior, e a gente agora aplicar um raio R qualquer aqui, por exemplo, vamos dizer que esse seja um raio R1. Então vai ficar 1 sobre ε0 R1 ao quadrado, ρA ao cubo sobre 3, mais ρB R1 menos A. Se a gente substituir essa quantidade aqui, aliás, não, desculpa, o que eu estou fazendo? Besteira minha. Eu tenho que observar só na interface entre um e outro. Então, na interface entre um e outro, eu tenho R igual a B, né? Então, aqui eu vou dar 1 sobre ε0 B ao quadrado, mais ρA ao cubo sobre 3, mais ρB, B menos A. Se eu aplico este resultado aqui em R igual a B, eu obtenho a mesma coisa, né? 1 sobre ε0 B ao quadrado, vezes ρA ao cubo sobre 3, mais ρB, B menos A. Certo? Na interface, os dois possuem o mesmo valor. Ou seja, o campo é contínuo. Certo? Então, a mesma coisa que a gente viu entre as interfaces na região R menor que A para a região R maior que A, acontece também agora na região R menor que B para a região R maior que B. Certo? Independente de haver uma descontinuidade na distribuição volumétrica. Tá? Por que isso não acontece quando a gente tem uma distribuição superficial? Porque numa distribuição superficial, imagine que eu tenho uma casca esférica. Uma casca esférica com uma distribuição superficial ρS. Qualquer integral que eu fizer aqui internamente, o meu campo elétrico vai ser igual a zero. Mas qualquer integral que eu faça imediatamente após essa superfície, o meu campo densidade vai ser igual à minha carga Q ao longo desta superfície ρS. Então aqui eu tenho de fato uma descontinuidade. Vocês entenderam a diferença entre os dois casos? Então, essa continuidade só acontece porque eu estou fazendo uma integral volumétrica numa densidade volumétrica. Se eu tenho uma integral volumétrica numa densidade superficial, então pode acontecer descontinuidade no campo elétrico. A gente tem ainda mais 20 minutos, então foi bom porque a gente acabou fazendo um exemplo de cada um, e esse é um exemplo bem interessante, né? Esse é um exemplo bem interessante, foi legal a gente ter feito. E deixa eu comentar um pouquinho sobre o potencial elétrico. Eu não vou conseguir ter tempo de dar nenhum exemplo sobre o potencial, mas a gente pelo menos consegue colocar aqui as bases, certo? Então, deixa eu criar mais uma página, vamos lá. Imagine que eu tenho um campo elétrico causado por uma carga pontual. Eu tenho uma carga pontual qualquer e essa carga vai gerar um campo elétrico. Agora imagine que eu tenho uma outra carga, uma carga Q. E eu quero movimentar essa carga Q ao longo desse campo elétrico, dentro dessa região, certo? Então eu posso descrever uma curva L em que houve um movimento dessa carga Q entre dois pontos. Eu posso associar esta curva a um trabalho. Certo? Por quê? Porque vai existir uma determinada energia que vai precisar ser dada para essa carga, para que essa carga se movimente ao longo desse campo. Certo? Ao longo desse campo. Note que, durante essa trajetória, existe uma força elétrica
que é aplicada a esta carga. Em cada ponto dessa trajetória, deixa eu colocar mais pontos dessa trajetória aqui. Em cada ponto dessa trajetória, haverá, associada à posição da carga, uma força elétrica. Vamos dizer que essa força elétrica seja repulsiva entre essas duas cargas, certo? Então ela aponta sempre na direção radial. E a gente pode destrinchar esta curva L em trechos infinitesimais que a gente pode chamar de dl, naturalmente. Então a gente pode dividir a minha curva L em trechos menores de dl. A gente deve lembrar lá das nossas definições de física que o trabalho pode ser encontrado como produto entre a força e o deslocamento. Então quem é que vai ser aqui o nosso trabalho infinitesimal? Deixa eu escrever ele mais para lá. Nosso trabalho infinitesimal será igual ao produto interno da força elétrica pelo meu vetor de deslocamento dl. Só que multiplicado por um sinal negativo. Por que aqui a gente vai ter esse sinal negativo e normalmente na equação normalmente do trabalho a gente não tem sinal negativo e aqui a gente tem sinal negativo? Porque nós vamos pressupor que o trabalho feito para a movimentação dessa carga não é o trabalho feito por esta força, e sim o trabalho feito por uma força externa que está movimentando essa carga. Então, em vez de ser um trabalho que está sendo exercido pela força elétrica, ele vai ser um trabalho exercido por uma força externa que movimenta a carga dentro deste campo vetorial. Então, dessa forma, essa energia está entrando de uma força externa para o seu sistema. Então, portanto, ela tem um valor oposto ao que tradicionalmente a gente teria. Nós podemos fazer, então, uma relação de qual é o trabalho total que acontece ao longo dessa curva, fazendo a integral de dw ao longo da curva L. Então a gente sabe que se eu fizer a integral, né, dessa igualdade, o meu trabalho W vai ser igual a integral ao longo de L de menos f dl. Eu poderia ter colocado o menos para fora, né? Eu posso também colocar esse menos aqui para fora. Então eu vou dizer que meu trabalho é menos a integral de f dl ao longo da linha L. Só que a gente sabe que a força elétrica ela pode ser escrita como sendo uma quantidade. Eu posso expressar minha força elétrica em função do meu campo elétrico, certo? E qual era a quantidade que unia as duas? É a carga Q da minha carga teste. É a carga Q da minha carga teste. Então isso implica que o meu trabalho vai ser igual a menos Q vezes a integral de E dl. Agora, se a minha carga se movimenta de um ponto A para um ponto B, então eu posso dizer que o meu ponto aqui inicial é um certo ponto A e ela se movimenta até um certo ponto B, essa integral então vai ser definida pelos limites A e B. O que é o potencial elétrico? O potencial elétrico é uma função que indica, que dá um indicativo de qual é o trabalho necessário para movimentar uma carga dentro de um campo elétrico, mas retirada da influência da carga da minha ponta de prova.
Ou seja, a razão de eu fazer isso é a mesma razão de eu ter criado um campo elétrico, certo? Eu já tinha uma força elétrica, então eu defino um campo elétrico que é um campo vetorial que indica a potencial força elétrica que vai ser exercida numa carga em qualquer ponto do espaço. Então eu defini campo elétrico. Em vez do trabalho, eu vou definir agora potencial elétrico. E meu potencial elétrico do ponto A para o ponto B, ele vai ser a quantidade de trabalho por Coulomb necessário para movimentar uma carga entre os pontos A e B. E ele vai ser igual a menos a integral de A até B de E dl. Então, da mesma forma que eu estabeleci uma relação direta entre trabalho e força, eu relaciono também diretamente potencial elétrico com campo elétrico. Ok? Então, potencial elétrico é a quantidade de trabalho por Coulomb que é necessário para movimentar uma carga do ponto A até o ponto B. Ok? Então essa equação aí já relaciona os dois. Note que o trabalho ele é definido como deslocamento entre dois pontos. Quando eu quer dizer, a energia necessária para fazer um deslocamento de uma carga entre dois pontos. A mesma coisa com o potencial. O potencial ele não é definido de maneira absoluta no espaço. O potencial ele é definido como uma diferença de potencial entre dois pontos. O que a gente pode fazer para resolver esse problema? A gente pode escolher uma origem. Só que aqui no caso, essa origem não é uma origem geométrica, como é a origem do espaço, por exemplo. Ela é uma origem referencial. Eu vou escolher um ponto no espaço para ter potencial igual a zero. Esse não é um conceito novo, né? A gente faz isso em circuitos, vocês devem lembrar. Então, em circuitos, o que a gente faz? A gente escolhe um ponto para ser o meu GND, para ser o meu aterramento. Eu escolho um ponto do meu circuito e digo, meu potencial absoluto nesse ponto é igual a zero. Eu estou fazendo uma definição, uma escolha arbitrária. Então, eu escolho um determinado ponto para que este ponto tenha potencial igual a zero. E eu faço isso posicionando o meu GND. Né? Quando eu faço lá em circuitos, eu tenho aqui uma fonte, um resistor, um circuitinho simples. Quando eu faço isso aqui, coloquei o terra, isso significa que eu estou dizendo que o potencial absoluto nesse ponto será igual a zero. Eu preciso fazer a mesma coisa quando eu trabalho com potenciais elétricos. Em geral, a gente vai ter algumas superfícies que são mais apropriadas para a gente escolher essas superfícies como potencial zero. Por exemplo, quando a gente tem um cabo coaxial, quem já abriu um cabo coaxial sabe como é um cabo coaxial por dentro. O que é que a gente tem? A gente tem um condutor interno, que é esse que eu estou pintando aqui de preto, e ele é um cilindro metálico, certo? Eu estou fazendo aqui a seção reta. Aí o que a gente tem logo após o meu condutor metálico? Eu tenho um dielétrico, um material dielétrico. Então, nesse material dielétrico, eu tenho um certo epsilon que pode ser diferente da permissividade do ar. Em geral, ele é maior do que a permissividade do ar. E o que eu tenho por fora? Eu tenho por fora um condutor que eu utilizo como referencial, eu utilizo ele como aterramento. Então, se eu tenho um problema e eu estou trabalhando com um cabo coaxial e quero resolver quais são os campos dentro desse... quais são os campos não, né? Qual é o potencial elétrico ao longo desse cabo coaxial, eu posso escolher a minha superfície externa do cabo coaxial para ser o meu ponto de referencial igual a zero. Uma outra escolha possível é, por exemplo, quando eu tenho dois cabos paralelos.
Às vezes a gente ainda encontra esses cabos paralelos, né? Nos cabos paralelos eu posso dizer que eu tenho uma corrente induzida em um dos cabos e posso dizer que o outro tem uma potencial igual a zero. Então, para cada problema que a gente vai resolver, a gente precisa entender como é que a gente vai interpretar o ponto onde o potencial é igual a zero. Para distribuições de carga no espaço, cargas pontuais, esse tipo de coisa, uma boa opção que a gente tem é escolher o potencial no infinito como sendo igual a zero. Então, por exemplo, se eu tenho uma carga pontual, eu posso dizer que no infinito, o meu potencial no infinito é igual a zero. Ok? Essa é uma escolha arbitrária. A gente vai fazer isso para quê? Para poder os nossos limites funcionarem bem, com o limite para o infinito tendendo a zero. Mas a gente poderia definir que no infinito o potencial é uma constante C qualquer. E trabalhar com isso também. E todos os problemas têm que dar exatamente iguais. Tá? É só uma questão de escolher onde é que está o seu referencial em relação ao potencial. Quem vai ser o potencial, por exemplo, a uma distância R de uma carga pontual? Não, no caso o potencial vai ser zero em todas as direções para o infinito, certo? Então, nos limites do infinito do espaço. Certo? Então, aqui a gente vai definir como R tendendo a infinito, né? Porque aí você já tem em todas as direções ao mesmo tempo. Mas se você tivesse em cartesianas, por exemplo, seria x tendendo a mais infinito e menos infinito, y tendendo a mais infinito e menos infinito, e z tendendo a mais infinito e menos infinito. Então vamos ver quem que é o potencial aqui absoluto nesse ponto, certo? Então a gente pode entender o potencial desse ponto como sendo a minha integral. O potencial nesse ponto vai ser a energia necessária para trazer essa carga do ponto onde o potencial é igual a zero até o ponto de observação, certo? Então vamos dizer agora que essa minha carga central seja Q. E aqui eu tenho uma carga de prova cujo valor não importa, né? Porque o potencial ele retira a influência do valor dessa carga. Então quem é que vai ser V? Vai ser a integral de infinito até R do meu campo E dl. Certo? Em que dl é a minha curva por onde eu estou deslocando o meu ponto. Eu posso dizer que essa integral aqui é a integral do meu campo elétrico. O meu campo elétrico produzido por uma carga, quem que era? Era Q sobre 4π ε0 vezes o meu vetor, né, na distância AR sobre a minha distância R ao quadrado. Então esse aqui é o meu campo elétrico em todos os pontos. Como aqui eu tenho um problema com simetria... Ah, sim, faltou o sinal negativo. Como aqui eu tenho um problema com simetria radial, eu sei que esse meu vetor AR será sempre o vetor AR minúsculo vezes R ao quadrado. E quem é o meu DL? O meu DL é o deslocamento ao longo dessa minha variável R. Então, o meu deslocamento será dr AR. Com os meus limites de integração,
de infinito até R. Então quando eu fizer essa integral aqui, quem que vai ser o resultado? Menos integral de infinito até R de Q 4π epsilon 0 1 sobre R ao quadrado dr. Porque eu cancelei o AR com a R, eu multipliquei os dois e a multiplicação, o produto interno dos dois, será igual a 1. Então esse cara daqui vai ser menos que 4π epsilon 0 integral de infinito até R de 1 sobre R ao quadrado dr. Então esse cara daqui é a integral de R a menos 2. Então essa integral de R a menos 2 será igual a R a menos 1 vezes o valor negativo, né? Vezes menos 1. Então vai ser menos 1 sobre R. Eu posso cancelar esse menos com aquele menos. Então isso aqui vai ser Q 4π epsilon 0 vezes 1 sobre R avaliado entre infinito. Opa! Ficou feio aqui. Entre infinito e R. Então isso aqui vai dar final menos inicial, né? O inicial vai tender a zero, vai ser um limite que tende a zero, então vai ser Q sobre 4π epsilon 0 R. Então este é o potencial elétrico causado por uma carga pontual. Então aqui, ó, se eu tenho essa carga pontual, deixa eu apagar tudo isso aqui. O meu potencial devido a uma carga pontual cai com R. Meu potencial em qualquer ponto desta superfície, V vai depender de R, vai ser igual a Q sobre 4π epsilon 0 R em todos os pontos. Perfeito? Beleza. Vamos agora... Eita, não, mas já acabou, né? Já são 11 horas. Faltou a relação entre o campo elétrico e o potencial, mas aí vamos ficar por aqui, porque a gente já chegou às 11 horas, então não tem mais tempo. Na próxima aula eu mostro a relação entre o campo elétrico e o potencial elétrico, né? Porque existe mais relação do que aquela, só aquela, aplicando o teorema de Stokes. Tá? Mas aí na próxima a gente vê, porque tem outros detalhezinhos que vale a pena a gente ver com mais cuidado. Com mais cuidado, ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Foi bom, ficou faltando um pedacinho do que eu tinha planejado para a aula de hoje, mas eu acho que aquele exemplo foi muito legal, porque deu uma pincelada geral, certo? Desculpa aí pela coisa do gato, eu vou apagar depois da gravação, tá? E até amanhã, pessoal. Não, com certeza eu vou apagar, João. Vou botar no YouTube lá, eu reclamando do gato. Tá, ele tá escapando aqui pela hora da morte. É, ele tá miando aí aqui ainda. Não, é porque eu saí da sala, porque ele tava pulando em cima de tudo. Vim pro quarto, fechei a porta e agora ele tá na porta do quarto querendo entrar pra pular no computador de novo. Aí fica na porta miando. Ó. Se tem uma coisa que não presta é gato. Vai. Beleza.
Ok, pessoal. Valeu, até amanhã e até a próxima.